Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, espero que você esteja bem. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse, hein? E que bênção esse livro. Esse é um dos capítulos mais difíceis de interpretar. Aliás, antes de ler e explicar, eu vou ter que falar para vocês as principais teorias teológicas sobre esse capítulo. Algumas pessoas, elas creem no pós-milenarismo, no pós-milenismo. Essa teoria caiu muito deixou de ser popular, porque eles acreditavam, nessa teoria, que a evangelização do mundo ia acontecer inteiro, o mundo inteiro ia ser evangelizado, e com a evangelização do mundo inteiro, o mundo viveria aquilo que Abacuque diz, que assim como o mar, a plenitude do mar ia ser conquistada, todas as pessoas seriam conquistadas. E ela caiu muito em desuso depois das primeiras guerras mundiais. O povo percebeu que era quase impossível uma evangelização total e global. Então ela caiu muito em desuso. Existe uma teoria chamada amilenismo, que é muito usada, que eles creem em um milênio não literal, simbólico. Ou seja, quando Cristo subiu aos céus, ele já começou a reinar. E quando ele voltar como juiz, acaba o tempo desse reino celestial, e aí vem o tempo do julgamento das nações e tudo mais. E existe o pré-milenismo, que é dividido em 3 áreas. O pré-milenismo, pré-dispensacionalismo, mesodispensacionalista e pós-dispensacionalista. Então o pré-milenismo, ele crê no milênio literal. Jesus vai reinar literalmente por 1000 anos. Só que no pré-milenarismo, pré-dispensacionalismo, a igreja é arrebatada antes, em secreto, e depois vem a volta de Jesus. Ou seja, existem dois momentos da volta de Jesus. Uma em secreto e uma com todos os olhos vendo. A segunda, que acredita que o milênio vai ser literal, é pré-milenarismo mesotribulacionista, ou seja, a igreja vai passar por metade da grande tribulação e vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. E os pré-milenaristas, pós-dispensacionalistas, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada no final dos tempos, e aí se instaura o milênio literal, todas essas pré-dispensacionalistas creem no milênio literal, e aí depois vem o julgamento. Você vai ter que estudar, eu não quero que você coma milho na minha mão, você vai ter que estudar e eu vou trabalhar tão somente o texto bíblico. Então esse é um texto que tem 3 interpretações, pós-milenarismo, pós-milenismo, pré-milenismo, pré-dispensacionalista, mesodispensacionalista e pós-dispensacionalista, e existe o amilenismo. Bom, isso você pode estudar à parte e é muito importante que você estude. E a gente vai para o texto bíblico então. Aqui, depois do capítulo 19, da queda da Babilônia e tudo mais, começa com: então vi um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele prendeu Satanás, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Os milenistas, eles creem que o que prendeu Satanás é a pregação do evangelho. Contudo, o texto vai dizer que Satanás, mesmo preso, ele atua. A gente vê, por exemplo, Satanás. Vamos imaginar que ele estivesse preso pela atuação do evangelho, pregação do evangelho. Ainda assim, a gente vê Satanás trabalhando, ou seja, ele não está preso literalmente, né? Mas como o Apocalipse não é um livro literal, então a gente pode colocar em um contexto de que o amilenarismo está certo. Mas vamos lá. Ele prendeu Satanás e o acorrentou por 1000 anos. Lembrando que a Bíblia não é quando fala de 1000 anos, a gente pensa que um ano para Deus é como um ano como 1000 dias e 1000 dias como um ano. Não dá para dizer que de fato vai ser 1000 anos, mas um período em que Satanás não vai atuar. O anjo lançou no abismo e fechou e pôs um lacre na porta, de modo que não pudesse enganar as nações até que terminasse 1000 anos. E aqui talvez seja um problema para o amilenismo, que é Satanás não enganando as nações. A gente está vendo que ele engana, não engana? Então, no contexto aqui,
Está dizendo que Satanás, por 1000 anos, ou por um período, não vai mais ter nenhuma enganação de nação. E o texto continua dizendo: depois disso, é necessário que ele seja solto por mais um pouco de tempo. Ou seja, Satanás vai ser preso, mas lá no finalzinho ele vai ser solto para mostrar algumas coisas, né? Aí o texto vai continuar dizendo: eu vi tronos, e os que estavam assentados neles haviam recebido autoridade para julgar. Aqui nós já estamos falando quando a igreja já foi arrebatada, está glorificada e os mortos já estão, todos os mortos, os mortos que acreditaram em Jesus ou em Deus e os mortos que não acreditaram. Então eu vi as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Não tinham adorado a besta, nem a sua estátua, nem aceitando a sua marca na testa ou na mão, e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo pelos 1000 anos. Ou seja, aqui ainda não é o grande juízo, tá? Aqui ainda não é o grande juízo. Então essas pessoas estão com Cristo em uma terra justa, ele regendo as nações com cetro de ferro. Então as pessoas que aqui estão, elas, as que morreram por Jesus, as que foram arrebatadas, todas elas estão vivendo esse governo messiânico. E aí ele vai dizer, esta é a primeira ressurreição. Qual a primeira ressurreição? Os mortos sendo ressuscitados e os vivos sendo arrebatados e ambos glorificados. Essa é a primeira ressurreição. O restante dos mortos só voltou à vida depois que terminaram os 1000 anos. Quem são esse restante dos mortos? São aqueles que não entregaram a vida para Jesus. Eles continuam dormindo no sono, não no sono da alma, mas eles continuam em estado de morte até que se completem 1000 anos. Esses da primeira ressurreição são as pessoas que entregaram as suas vidas. Lá vai ter Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, lá vai ter eu, se Deus quiser você, lá vai ter o Jairo que está comigo, as pessoas que morreram ou as que foram arrebatadas. Essa primeira ressurreição. Essa primeira ressurreição é muito importante saber que quem passa pela primeira ressurreição não vai para o tribunal para ser condenado, mas vai para apenas receber o seu galardão. E o texto vai dizer que essas pessoas que estão aqui, elas reinam com Cristo glorificadas durante 1000 anos. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Ou seja, passou esse tempo, Satanás que estava preso é solto, e aí ele sairá para enganar as nações. Ou seja, mas quem que ele vai enganar? As pessoas que estavam vivendo na volta de Jesus, elas continuarão vivendo e morrendo. Ou seja, quem não foi glorificado, a terra ainda vai continuar vivendo e morrendo, e vai ter gente lá que vai obedecer ao reinado de Cristo, porque não vai ter criminalidade, vai ser um cetro de ferro, mas a maldade vai estar nessas pessoas ainda, que não foram arrebatadas e que viviam no tempo que Jesus voltou. E aí essas pessoas, o diabo sai, e ele sai para enganar as nações. E aí ele fala de Gog e Magog, que é juntar os reinos do norte que se juntam para atacar os israelitas, o povo de Deus. Ele faz aqui ele usa um texto do Antigo Testamento para dizer que vai acontecer a mesma coisa. Esse Satanás, ele se levanta e ele começa a ir atrás dessas pessoas que não foram arrebatadas e tenta começar um exército. E aí ele reunirá uma batalha com um exército poderoso e incontável. Ou seja, isso mostra que as pessoas que estavam aqui sob o reinado de Cristo, mas que não foram glorificadas, que estavam vivas, elas ainda têm muita maldade em si, e elas se unem a Satanás contra Cristo e contra os seus. E aí o texto vai dizer, eles se reunirão em uma batalha com um exército poderoso, incontável como a areia do mar. E eles subiram pela vasta planície da terra e cercaram o acampamento do povo santo e da cidade amada. O que eles fazem? Eles atacam onde estão os eleitos, os salvos, os redimidos, os glorificados. E aí o texto vai dizer, mas fogo desce dos céus e os consome, ou seja, não tem nem batalha. Eles vêm e Deus já intervém. O diabo que havia enganado foi lançado no lago de fogo que arde como enxofre, onde já estava
a besta e o falso profeta. E ali eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. O inferno, mais uma vez eu quero dizer, não é um lugar onde a alma é desfeita, ou seja, tem muita gente que fala do sono da alma, né, da aniquilação da alma, não. O diabo, o falso profeta e o anticristo já estão lá no lago de enxofre. E o texto vai dizer claramente que eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Conscientes, ele e os demônios todos vão estar lá. E lembrando, o inferno não foi feito para os homens, mas os homens escolheram o inferno. Quando se não aceitaram a Cristo, quando não se prostraram diante de Cristo, eles aceitaram esse lugar. E aí o texto vai continuar. Vi um grande trono que estava, e aquele que estava sentado nele, Jesus, tá? A terra e o céu fugiram da sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Ou seja, não tem jeito de se esconder. Agora, todos os mortos, os da primeira ressurreição, e haverá uma segunda ressurreição, todos os mortos vão comparecer diante desse trono. Vi mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus. E foram abertos os livros. Incluindo o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme estava registrado nos livros. O mar entregou seus mortos, a morte e o mundo dos mortos também entregaram seus mortos, e todos foram julgados de acordo com seus atos. Ou seja, aqui está dizendo que aqueles que não foram salvos, eles foram julgados pelos seus atos. E a Bíblia diz, em Romanos capítulo 3, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus tem a salvação. Nesse caso eles não tiveram. Eles não optaram por Jesus. Então todos esses aqui entregues pelo mar, que é a segunda ressurreição, eles vão ser condenados e lançados ao inferno juntamente com o diabo, o falso profeta, o anticristo e todos os demônios. Os mortos foram julgados, o mar entregou seus mortos, então a morte e o mundo dos mortos foram lançados no fogo, e esse lago de fogo é a segunda morte. E quem não tinha seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, o nosso nome precisa estar no livro da vida. Quando Jesus ele faz o milênio, na verdade, o milênio serve para quê? Para o julgamento dos demônios, de Satanás, eles são lançados lá. Aí depois os filhos de Deus são levados para lá para receberem o seu galardão. O apóstolo Paulo vai dizer que os filhos de Deus, eles vão ser serão julgados primeiro, não para condenação, mas para o recebimento do galardão. Aí aqueles que foram ressuscitados na segunda etapa, ou seja, a segunda ressurreição, esses todos já estão condenados. E eles vão passar diante do trono para ser condenados e lançados no lago de fogo, junto com Satanás, os demônios, o anticristo e o falso profeta. E lá eles serão consumidos por toda a eternidade. Por isso é importante saber e avisar a todas as pessoas. Jesus é a única saída para o mundo. Jesus é a melhor saída. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Por quê? Porque fará parte dessa primeira ressurreição. Vai ser chamado, no tempo em que Jesus volta, ele arrebata, ele primeiro, os mortos ressuscitam, e depois ele arrebata e glorifica ambos. Eles vão estar com corpos glorificados, e esses não vão ter o dano da segunda morte. Por isso é importante você fazer uma decisão por Jesus. O capítulo 20, em suma, mostra o quê? Que o homem, que Jesus, quando ele vem, ele estabelece o trono de julgamento, e aí todos os homens, primeiro, ele manda para o inferno o falso profeta, e manda para o inferno o anticristo. Ele manda para o inferno Satanás, onde já está o anticristo e o falso profeta. Manda para o inferno os demônios. E manda ao inferno, condena ao inferno aqueles que que não são ressuscitados na primeira ressurreição, ou seja, na volta de Cristo. Todos aqueles que ficam lá não ressuscitados, eles vão incorrer
na condenação da segunda morte. E ali também é muito importante dizer que Jesus sepulta a morte, ou seja, a morte deixa de ser uma adversária, e ela passa a ser o quê? A morte passa, não vai mais existir morte, nem tristeza, nem angústia, nem dor. Os próximos capítulos a gente vai falar um pouquinho sobre o novo céu e a nova terra da parte de Deus. Que Deus te abençoe.